Desde que eu comecei a fotografar, eu gosto muito de estudar o trabalho de fotógrafos anteriores a mim, pessoas que viveram em uma época onde não existia fotografia digital. E a maioria das minhas referências, dos fotógrafos que eu mais gosto, são pessoas da década de 60, 70 até 80. E uma coisa que sempre me intrigou muito foi como que essas pessoas eram capazes de fazer fotografias tão boas usando filme, porque todo mundo usava filme. Era um negócio muito limitado, você tinha quantidade de poses por rolo, era caro, era um processo difícil. Você, entre aspas, não enxergava o que você estava fotografando, não sabia como saía a foto. E eu vou falar mais sobre isso na frente do curso. E eu ficava muito intrigado com isso, como era possível eles terem um trabalho tão robusto, um corpo de trabalho tão grande, com uma mídia que não dava possibilidade de fazer muito teste. E a conclusão que eu cheguei foi que eles planejavam muito, simplesmente era isso. O nível de planejamento, na época que existia filme, era muito maior do que a maioria dos fotógrafos emprega hoje em dia. Acho que hoje em dia todo mundo tem uma noção, uma sensação, uma impressão de que a fotografia é algo espontâneo, é algo instantâneo também, é algo que não é muito pensado, né? Que é o registro, a captura do momento, é o famoso, nossa, você registrou muito bem esse momento. E é algo que eu percebi que não é tão assim, e que a maioria dos fotógrafos que eu mais gosto, inclusive de hoje em dia, da era digital, são pessoas que têm um nível de planejamento razoavelmente complexo para muito complexo. Então, eu comecei a tentar planejar mais meus ensaios, porque quando eu comecei a fotografar, eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas, eu era a metralhadora da câmera. Eu usava a câmera como metralhadora, disparava muitos cliques, fazia muita foto e pensava pouco. Então, durante um ensaio, eu chegava a realizar 2.000, 3.000 cliques em um ensaio de 3 horas, que é algo completamente irreal e absurdo para mim hoje em dia, e para qualquer fotógrafo, na verdade. É uma quantidade muito grande, até pelo desgaste da câmera, do seu equipamento, você não pode fazer um ensaio de 2.000, 3.000 cliques. São muitos cliques. Então, eu comecei a tentar desenvolver maneiras de planejar mais meus ensaios e me treinar mais para que eu errasse menos. E eu lembro que meu primeiro passo foi comprar um cartão CF com 512 MB de memória, que é bem pequeno, cabia aproximadamente 36, 40 fotos dentro do cartão, arquivos RAW. E então eu comecei a treinar, a fazer ensaios, onde eu tivesse que terminar o trabalho todo, no fim do ensaio eu teria que estar com 40 fotos dentro do cartão. É claro que ainda, no caso da câmera digital, dá para você visualizar as imagens, apagar uma imagem que ficou ruim e liberar espaço para outra, mas foi uma coisa que começou a me treinar para pensar mais nas fotos e não fazer clique, sem parar, sem pensar em nada, sem analisar o que de fato está acontecendo na cena. E eu lembro que foi uma coisa bem natural essa questão da volta para o filme, porque quando eu era criança eu usava muito filme para viagem de família, eventos, coisas de família. E aí eu consegui uma câmera emprestada com um amigo, uma Zenit, uma câmera russa bem simples, e comprei um rolo de filme e decidi fazer um ensaio com essa câmera. Na época eu até fotografei digital e analógico, e quando eu revelei as fotos da Zenit, que eu não tinha nenhuma esperança de sair nada bom, eu descobri, na verdade, uma mídia com uma qualidade incrível, com cores muito bonitas, cores muito vivas e uma nitidez muito boa. Não era o que eu esperava, da época que eu usava filme, que eu era criança. Na verdade, o que mudou foi que agora eu sabia utilizar uma câmera fotográfica no modo manual. E isso me levou a ficar mais empolgado com essa questão de planejar os ensaios e tentar fotografar mais com o filme. Porque o filme me permitia muito entrar dentro desse processo do planejamento. Me permitia e me obrigava, na verdade. Então, no começo, foi uma maneira de me treinar a planejar e pensar as minhas fotos. Isso, talvez 5 anos atrás, tem um tempo já. Ainda não era um fotógrafo exclusivamente analógico, igual eu sou hoje, né? Eu fotografo quase que tudo que eu faço na câmera analógica. E fotografando com analógico, eu descobri uma mídia muito interessante, que me dava cores muito interessantes, uma textura muito interessante, um grão muito bonito na imagem, quando há grão. E foi uma coisa que foi me cativando aos poucos, e quando eu vi, eu já estava comprando muito filme, pesquisando muitas câmeras. E como eu trabalho com retratos, eu fotografo pessoas, eu descobri o médio formato, que são câmeras que têm sensores maiores que as câmeras comuns, que todo mundo usa hoje em dia, que são as câmeras de sensor APS ou sensor full frame. E descobrindo essas câmeras de médio formato, eu percebi que a maior vantagem delas
é o controle de profundidade de campo, que é algo fabuloso, uma coisa maravilhosa. Então eu comecei a pesquisar quais câmeras que me atenderiam melhor. As câmeras de médio formato digital têm um preço muito alto e um investimento muito alto, e para mim isso não se justifica hoje. E como eu já estava usando filme um pouquinho ali, um pouquinho aqui, já estava tendo uma familiaridade com a fotografia analógica, eu decidi pesquisar câmeras de médio formato analógicas para comprar uma. E passei por vários modelos de formato 645 e acabei parando na Pentax 67, que é a câmera que eu uso hoje. Eu estou contando isso aqui para você, não é para que você use a câmera analógica, mas eu quero que você entenda o meu processo e para que você entenda por que eu fotografo analógico e como que funciona o meu processo de planejamento de ensaio. Então não é um curso de fotografia analógica, então não se assuste com esses nomes de médio formato. O que eu estou falando aqui serve para qualquer câmera, inclusive celular. É uma coisa que pode ser aplicado em qualquer tipo de fotografia. Se eu faço isso em uma câmera que tem 30 anos de idade, 20 anos de idade, você pode usar isso com qualquer câmera. Na verdade, é mais fácil até, se você tem menos limitações do que eu. E eu lembro, nunca vou esquecer, o primeiro ensaio que eu sentei e falei, vou planejar esse ensaio, vou pensar nas fotos que eu quero fazer e eu vou chegar lá só para realizar. Eu não vou chegar lá para pensar a foto. Os problemas que eu quero ter no ensaio são outros problemas, são problemas relacionados a coisas que eu não posso prever. E eu defini uma locação que eu já conhecia, que era uma cidade próxima à minha, que se chama Diamantina, em Minas Gerais. E eu conhecia a locação, conhecia bem a região, conheço a luz do local, conheço o clima do local de acordo com a estação, a época do ano. E eu chamei uma amiga minha, na verdade, para fazer esse teste. E saí com ela de carro e fui até a cidade para fotografar. E eu cheguei a desenhar no caderno tudo que eu queria, expliquei para ela. Eu marquei os horários das locações que eu iria utilizar, porque eu estava de carro. E eu marquei, 2 da tarde, que tem um sol mais a pino, eu vou para locações que tem sombra, com luz refletida. Mais para o fim da tarde, eu vou para outro local, onde tem uma luz mais lateral, uma luz mais de pôr do sol, da Golden Hour. E assim foi. Eu saí com ela, a gente foi parando nos lugares já pré-definidos, fazendo as fotos que eu já tinha pensado antes. Eu não precisei pensar em foto enquanto eu estava realizando o ensaio. Eu pensei só como resolver situações específicas. Ali o sol não estava do jeito que eu esperava, então vou ter que fazer o quê? O que eu posso utilizar aqui para mudar a luz e coisas do tipo. E, no fim das contas, o resultado que eu tive foi: antes eu fotografava e tinha 2.000, 2.500, 3.000 cliques por ensaio. E, de repente, quando eu terminei o ensaio, que eu fui ver as fotos, no fim das contas, e eu fui fazer uma contagem de fotos dentro da câmera, eu tinha 200 fotos, 180, 200 fotos. Então, foi uma coisa que me impressionou muito, que me marcou muito no dia. E, desde então, eu venho tentando afunilar mais dentro dessa questão do planejamento, do pensamento da imagem, e nunca do clique. Eu acho que quanto mais eu clico, menos eu penso. Então, eu tento enxergar as coisas antes, criar essas imagens antes, claro, a partir de coisas do mundo real, mas criar essas imagens, fazer a imagem acontecer fora da câmera e então fotografar. E aí só então eu faço o clique, de fato, da foto. Depois de ter feito esse ensaio, eu percebi uma coisa muito importante, que a fotografia não está dentro da câmera. Diferentemente de outras artes visuais, a fotografia não se encontra dentro da câmera, igual a pintura de um pintor está dentro da cabeça dele. Quando a pessoa planeja uma pintura, ele imagina a pintura antes, domina a técnica de pincel, de lápis, de tons pastéis, de aquarela, de tinta a óleo, e após dominar essa técnica, ele tenta transpor o que está dentro da cabeça dele para o papel. Ele pode imaginar qualquer coisa e fazer aquilo aparecer no papel, do jeito que ele imaginou. Para nós, fotógrafos, isso funciona de maneira parecida. Talvez seja algo que as pessoas não pensem tanto sobre, mas funciona de maneira parecida. A gente tem que pensar as imagens antes, a gente tem que criar as imagens dentro da nossa cabeça. A diferença para nós é que essas imagens têm que existir antes no mundo real. Não tem como a gente criar uma fotografia que não existe. Então, a gente tem que ter um cuidado enorme com o que está fora da câmera. A câmera tem que ser a última coisa. O que está fora da câmera é muito mais importante do que o que está acontecendo na câmera em si. O que acontece na câmera, seu diafragma, seu obturador e outras funções que a câmera oferece para a gente, só dizem respeito à captura final de um momento que já foi criado.
Então é aí que o planejamento entra. O planejamento entra em escolher locação, mapear essa locação de acordo com a iluminação que a gente tem disponível, no caso meu, que uso muito, praticamente só luz natural, e lidar com a modelo, que é um fator importante, uma variável essencial para quem faz retratos como eu. Eu fiz essa abertura toda, longa inclusive, de vários minutos, para tentar te explicar por que é importante planejar suas fotos, por que o máximo de planejamento que você puder empregar é muito importante. É claro que existem tipos de fotografia que não aceitam muito planejamento, por exemplo, a cobertura de um evento, de um casamento. Mas mesmo assim, o planejamento ele está lá. Tem coisas que são roteirizadas, tem coisas que vão acontecer sempre. Então, você já sabe qual igreja vai ser, qual vai ser a casa de festa, como que vai ser o vestido da noiva. Tem muita coisa que é possível saber. E normalmente os fotógrafos planejam isso, eles já sabem onde vai ser o beijo. Então, por que não planejar a foto do beijo antes dela acontecer? A pessoa já sabe onde é a entrada da noiva, então por que não planejar a foto da entrada antes dela acontecer? E a mesma coisa com a fotografia de ensaio, a gente pode planejar as coisas porque no caso do ensaio é melhor ainda, a gente tem um controle muito maior, a gente pode roteirizar tudo, a gente pode dirigir a modelo para um acting mais triste ou algo mais alegre, ou mais suave, ou com mais atitude. Então, a questão do planejamento é essencial e ela vai te dar poder e controle sobre as fotos. E você vai perceber que quanto mais você planeja e mais você treina a questão do planejamento das suas fotos, mais você vai conseguir imprimir uma identidade para o seu trabalho.